família folclórica, tudo beleza? Sabe aquela época do ano em que a gente se sente um pouco mais caipira, comendo milho e dançando quadrilha? Sim, estamos falando das festas juninas e hoje a gente vai desvendar os mistérios por trás de tanta alegria. Eu sou o Léo Machado, professor há quase 2 décadas, pedagogo, psicólogo e entre uma aula e outra, um apaixonado incurável por nossas lendas e tradições. E se você também se pergunta de onde vem a fogueira, os balões e até os fogos de artifício nas festas juninas, ou quer saber mais sobre os santos e as lendas que as envolvem, está no lugar certo. E para não ficar de fora de nenhuma dessas aventuras pelo Brasil, desvendando cada pedacinho do nosso folclore, já faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o seu joinha. Fortalece muito a nossa comunidade folclórica. Ah, e pra gente trocar uma ideia mais de pertinho, não deixa de correr nas nossas redes sociais. Combinado? Quando junho chega com ele a época mais gostosa, colorida e cheia de cheiros do nosso calendário. Quem nunca se encantou com uma quadrilha, se deliciou com um milho cozido ou se aqueceu perto de uma fogueira? Mais do que simples comemorações, as festas juninas são caldeirões que fervem com alegria, fé e descontração. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo para desvendar em como essas festas, tão enraizadas na nossa alma brasileira, nasceram lá no fundo do tempo, passando por deuses pagãos, santos católicos e se transformando nesse fenômeno que a gente ama. E claro, vamos conhecer as lendas que dão ainda mais magia a essa época do ano. Antes de serem coloridas pelas bandeirinhas e comidas típicas que conhecemos, as festas juninas tinham um sabor bem diferente. Suas raízes são profundas, lá nos rituais pagãos da Europa, principalmente os germânicos e romanos. Estamos falando de milênios atrás. Imaginem só, no hemisfério norte, lá por junho, é o solstício de verão. A natureza está no auge, a colheita se aproxima e a vida pulsa com energia total. Então, era natural que as pessoas daquela época fizessem grandes festas para celebrar. Deuses e deusas ligados à fertilidade da terra e dos seres humanos eram homenageados. Rituais com fogueiras eram super comuns, não só para afastar maus espíritos e pragas que pudessem destruir as plantações, mas também para garantir boas colheitas e a prosperidade da vida. Pensem que eram celebrações que duravam dias, às vezes até um mês inteiro. Era uma conexão profunda do homem com a natureza, uma forma de agradecer e pedir por proteção e abundância. Como bem lembra o pesquisador Alberto Tsuyoshi Ikeda, as origens das festas juninas são mesmo as festas pagãs das antigas civilizações ligadas aos ciclos da natureza e às estações do ano. Mas como tudo na história, as coisas se modificam. Com a ascensão do cristianismo na Europa, muitas dessas celebrações pagãs foram, digamos, cristianizadas. E a igreja, em uma estratégia cirúrgica, ao invés de proibir, percebeu que era mais fácil adaptar e dar um novo significado a essas festas já tão arraigadas na cultura do local. E foi dessa forma que os rituais pagãos de fertilidade e colheita foram sendo substituídos por comemorações aos santos católicos.
E foi assim, com essa bagagem cultural e histórica, que as festas juninas chegaram no Brasil. Os portugueses, nossos invasores, trouxeram consigo a tradição de comemorar esses santos em junho. E aqui em terras tropicais, a festa ganhou novas cores, sabores e ritmos, misturando-se com a cultura indígena e africana. Uma verdadeira abrasileiração que a gente tanto ama. E quem são os grandes homenageados dessas festas que dão nome a esse mês tão especial? São 3 santos católicos que, de um jeito ou de outro, têm as suas histórias entrelaçadas com as nossas celebrações: Santo Antônio, São João e São Pedro, cada um com a sua data e sua lenda. Vamos conhecer um pouco sobre eles? Santo Antônio, o santo casamenteiro, 13 de junho. Começamos com ele, o queridinho de quem busca um amor, Santo Antônio, comemorado no dia 13 de junho. Nascido em Fernando de Bulhões, em Lisboa, lá em 1195, ele veio de uma família da corte, mas escolheu uma vida diferente, ingressando na Ordem dos Franciscanos. Santo Antônio era uma figura incrível e muitos milagres são atribuídos a ele em vida, desde curas até premonições. Mas a fama de casamenteiro não veio do nada, viu? Conta a lenda que Santo Antônio mobilizava as pessoas mais ricas para arrecadar recursos e, com isso, providenciar o dote para as mulheres pobres. Assim, elas conseguiam se casar e ter uma vida digna. E é por isso que, até hoje, muitas pessoas fazem simpatias e pedem ajuda dele para encontrar um grande amor. Curta, comente e compartilhe. São João, o batizador, 24 de junho. Agora vamos para o nome mais lembrado das festas, São João, celebrado no dia 24 de junho. Ele é primo de Jesus e filho de São Zacarias e Santa Isabel. Os relatos bíblicos contam que São João nasceu 6 meses antes de Jesus. Sua história é tão importante que, em muitos lugares, as celebrações são chamadas de festas joaninas. E tem uma cena linda, quando Isabel recebeu a visita da sua prima Maria. Mesmo ainda bebê, João estremeceu no ventre de sua mãe, reconhecendo em Maria a mãe do futuro Salvador. E foi ele, São João, quem batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, um momento marcante na fé cristã. Ele é o padroeiro dos doentes e dos cansados. Curta, comente e compartilhe. São Pedro, o porteiro do céu, 29 de junho. E para fechar o trio de santos juninos, temos São Pedro, festejado em 29 de junho. Ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica e é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Mas se liga, antes de se tornar Pedro, seu nome era Simão, e ele era pescador. Foi o próprio Cristo quem mudou o nome dele para Pedro, indicando que ele seria a pedra sobre a qual ergueria sua igreja, segundo a Bíblia. No Nordeste brasileiro, São Pedro é especialmente venerado, pois a ele é atribuída a responsabilidade sobre as chuvas, essenciais para a agricultura. Essa crença popular vem da passagem bíblica em que ele recebe o poder do Espírito Santo e as chaves do céu. Por isso, pescadores e agricultores têm uma devoção especial por ele. Ele é o padroeiro dos viúvos, dos pescadores e, claro, do Papa. Curta, comente e compartilhe. E foi essa bagagem histórica e religiosa trazida de Portugal que encontrou aqui no Brasil um terreno fértil para florescer. As festas juninas foram abrasileiradas, se misturando com a riqueza das nossas culturas indígena e africana, criando um mosaico de cores, sabores e ritmos que só o Brasil tem. Cada região do nosso país
dá seu toque especial, transformando as festas juninas em uma vitrine cultural. E para a gente sentir essa energia, vamos dar um pulo em 2 lugares onde a festa é verdadeiramente espetacular. Nossa primeira parada será em Campina Grande, com o maior São João do mundo. Se tem um lugar no Brasil onde a festa junina é levada a sério, esse lugar é em Campina Grande, na Paraíba. Eles se autodenominam o maior São João do mundo, e não é à toa. Durante mais de 30 dias, a cidade se transforma em um gigante arraial, recebendo milhões de pessoas. É um espetáculo de luz, cores e sons, com palcos gigantescos, shows de forró com os maiores artistas do Brasil, quadrilhas espetaculares e culinária típica que faz a gente salivar só de pensar. A festa de Campina Grande é um processo comunicacional e cultural simbólico que movimenta a economia, o turismo e celebra a identidade nordestina de uma forma que poucas festas conseguem. É uma experiência que mistura a tradição com a modernidade e mostra como a cultura popular pode ser grandiosa e impactante. E saindo do Nordeste, vamos para o Norte, mais especificamente para a Amazônia, onde a festa junina ganha uma das suas expressões mais magníficas e únicas, o Festival Folclórico de Parintins. Lá, a tradição do boi-bumbá, inspirada no boi de São João, é elevada a um patamar épico com a rivalidade eletrizante entre o boi garantido e o boi caprichoso. É um espetáculo teatral a céu aberto, com alegorias gigantescas, centenas de figurantes, músicas que arrepiam e uma paixão que divide a cidade. E no centro de tudo isso está a lenda do boi que eu vou contar a seguir. As festas juninas são um prato cheio de histórias, mas algumas lendas são tão intrínsecas a elas que se tornam parte do seu simbolismo. Preparem-se porque a magia vai começar. A lenda da fogueira de São João, o sinal de alegria. Diz a lenda que há muito tempo, bem antes da chegada de Jesus, havia 2 primas que se amavam muito e se visitavam constantemente. Uma era Maria, mãe de Jesus, e a outra, Santa Isabel, que esperava seu filho João Batista. Certa tarde, em um desses encontros cheios de carinho, Santa Isabel, com alegria estampada no rosto, contou a Maria que em breve seu filho nasceria e que ele se chamaria João Batista. Maria, curiosa e feliz pela prima, perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" Então, Santa Isabel, com um sorriso, respondeu: "Quando João nascer, vou acender uma fogueira bem grande e bem alta. Assim, você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. E mais, mandarei erguer um mastro com uma boneca sobre ele para não ter erro." E Santa Isabel cumpriu a promessa. Reza a lenda que, em um dia do mês de junho, Maria viu ao longe, no horizonte, uma fumaceira que subia aos céus e depois umas chamas bem vermelhas e cintilantes. Era o sinal. Ela correu até a casa de Isabel e lá, para sua alegria, encontrou o pequeno menino João Batista, aquele que mais tarde batizaria Jesus e se tornaria um dos santos mais importantes do catolicismo. Essa cena aconteceu no dia 24 de junho, o dia em que celebramos São João. Por isso, a fogueira, um elemento que já existia nas festas pagãs, ganhou um novo e belo significado nas festas juninas. É um sinal de alegria, proteção e celebração. Curta, comente e compartilhe. Lenda do boi de São João, a ressurreição da vida. No coração do nosso Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, uma lenda ganha vida com cores vibrantes, danças e músicas que nos arrepiam.
A lenda do boi de São João, ou Bumba Meu Boi. É uma história de amor, sacrifício e renovação. Era uma vez, em uma fazenda, um casal de escravizados, mãe Catirina e pai Francisco. Eles se amavam muito. Um dia, Catirina, que estava grávida, sentiu um desejo incontrolável. Ela queria, de qualquer jeito, comer a língua do boi mais bonito da fazenda. Pai Francisco, apaixonado pela esposa, não pensou duas vezes. Para atender o desejo de Catirina, ele foi lá e matou o boi preferido do fazendeiro, um animal grandioso e de valor inestimável. Quando o fazendeiro descobriu o que aconteceu, a fúria tomou conta dele. Ele mandou prender Pai Francisco, que agora enfrentava um castigo terrível. A comunidade ficou desesperada. O que fazer? Mas a história não termina em tristeza. Com a ajuda de curandeiros e pajés que detinham os segredos da mata, o boi milagrosamente foi ressuscitado. Sim, ele voltou à vida, para a alegria de todos. Francisco foi perdoado e a notícia da ressurreição do boi se espalhou como um raio. A festa foi gigantesca, celebrando não só a vida do boi, mas a esperança e a renovação em tempos difíceis. E é por isso que o boi, em suas diversas formas, como o Bumba Meu Boi do Maranhão ou boi de Parintins, representa a natureza, a fertilidade e a própria vida, com sua morte e ressurreição, simbolizando a renovação constante. Curta, comente e compartilhe a lenda dos fogos de artifício, acordando o santo. E o que seriam das festas juninas sem aquele brilho e barulho que ilumina o céu? Os fogos de artifício, além de serem um espetáculo para os olhos, eles também têm suas lendas. Uma das crenças mais populares, especialmente no Brasil, é que os fogos de artifício são soltos no dia de São João, 24 de junho, para, atenção, acordar São João. A lenda diz que o santo adormece no seu dia e, se ficasse acordado vendo todas as fogueiras que são acesas em sua homenagem, ele não resistiria e desceria à terra. Então, os fogos são como um despertador luminoso e barulhento para mantê-lo lá no céu. Mas a história dos fogos de artifício é ainda muito mais antiga. Acredita-se que a pirotecnia surgiu lá na China, onde os primeiros fogos naturais ou com pólvora eram usados para celebrar eventos importantes, afastar maus espíritos e, claro, como um sinal de alegria e celebração. Mas a história dos fogos de artifício é ainda muito mais antiga. Acredita-se que a pirotecnia surgiu lá na China, onde os primeiros fogos naturais ou com pólvora eram usados para celebrar eventos importantes, afastar maus espíritos e, claro, como um sinal de alegria e celebração. Curta, comente e compartilhe! Bom, a gente viajou no tempo, conheceu as lendas, se encantou com a grandiosidade das nossas festas. Mas como nem tudo são flores, precisamos falar de um lado menos festivo, porém muito real nas festas juninas: o preconceito. Muitas vezes, as representações das festas juninas, especialmente em ambientes como escolas, pode reforçar estereótipos negativos ou preconceituosos em relação à cultura caipira ou rural. A imagem do matuto ou do roceiro às vezes é caricaturada de forma pejorativa, ligada à ingenuidade, desleixo ou falta de inteligência. Sabe aquele dentinho pintado de preto e as roupas cheias de farrapo? Então, é disso que eu estou falando. Isso é um paradoxo. Como uma festa tão rica, tão culturalmente diversa, que celebra as raízes do nosso povo, pode, ao mesmo tempo, ser um palco para o preconceito. A cultura caipira, por exemplo, marcou e marca o modo de vida de milhões de brasileiros, especialmente em estados como São Paulo, berço da cultura caipira, com raízes na atividade sertanista paulista e a colonização no interior do estado.
É fundamental que ao celebrarmos as festas juninas, a gente se lembre de que elas são um reflexo da nossa diversidade, que possamos valorizar a riqueza do sotaque, da vestimenta, da culinária, das músicas e das tradições de cada canto do Brasil, sem reforçar estereótipos que diminuem ou ridicularizam qualquer grupo. As festas juninas são um convite à inclusão, à celebração da nossa pluralidade e o respeito pelas nossas raízes. E é assim, com fogueira, lenda, dança e, acima de tudo, muito respeito, que as festas juninas continuam a aquecer os nossos corações e a fortalecer a nossa identidade brasileira. Elas são a prova viva de que a cultura popular é dinâmica, se adapta e se transforma, continuando a nos contar histórias milenares de um jeito novo e vibrante. Bem, se você curtiu essa viagem pelas origens e lendas das festas juninas, e se essa época do ano também te encanta, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai amar descobrir essas histórias e curiosidades. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras folclóricas e descobertas como essa. Ah, me contem nos comentários qual foi a sua lenda junina favorita e qual a festa junina da sua região que você mais ama. Quero saber tudo! E da próxima vez que vocês estiverem pulando uma fogueira ou comendo um bolo de milho, lembrem-se, vocês estão fazendo parte de uma história milenar cheia de magia e significado. Um beijo arretado e até a próxima!